Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 a 52. E eu quero compartilhar com vocês, e eu espero que Deus toque o teu coração, Deus toque ao teu espírito, à tua alma, Deus toque ao teu intelecto, que Deus venha invadir o teu interior, venha remover tudo aquilo que te traz tristeza e preocupação, e venha plantar em você uma visão nova, para que você saia daqui hoje dizendo: glória eu dou ao nome do Senhor, e você possa levantar a mão e dizer: valeu a pena eu estar no culto desta noite. Eu já posso declarar que já valeu a pena os momentos que aqui eu já vivi no culto desta noite, porque eu tive a grande oportunidade de adorar a Deus, eu tive o grande privilégio de levar a minha voz aos céus. Mas nós estamos acostumados a falar de um cego, de uma capa, nós estamos acostumados a falar de que ele jogou a capa para trás, levantou e foi embora. A gente está acostumado a falar de Jericó, e na realidade, quando a gente vai para a história, a gente vai encontrar que Jericó era uma cidade de veraneio, e ela era muito frequentada, parecida assim com Santos, que havia sido reconstruída por Herodes o Grande. E eu não estou dizendo que a cidade era à beira-mar, mas estou dizendo que era uma cidade concorrida como a cidade de Santos. E este cego de Jericó, ele estava à beira do caminho. A pior coisa que pode acontecer conosco é a gente ter o caminho e ficar na beira do caminho. Eu vou dar alguns exemplos práticos, porque eu quero que você seja tocado nesta noite, que Deus mova no teu coração. É tão ruim quando você faz como eu fiz. Eu vinha de Cajati e deixei de olhar o painel do carro, e quando eu cheguei perto de Juquiá, eu acelerava e o carro não ia, daqui a pouco ele parou. O que aconteceu? Acabou a gasolina. Eu joguei o carro no acostamento, fiquei à beira do caminho. Um sol causticante, um calor horrível, e eu disse: Deus, o que eu vou fazer agora? Felizmente eu tinha na minha mão um celular, e eu liguei para o pastor de Juquiá, e ele veio, trouxe um galão, colocou a gasolina no meu carro, o carro funcionou, me levou no posto, abasteci o carro, enchi o tanque, vim para casa, porque eu encontrei alguém que estava dentro de uma cidade, e eu estava à beira do caminho. À beira do caminho, a gente ouve muitos sons, e eu ouvi os sons das carretas que passavam rente ao meu carro, porque o carro não pôde estacionar totalmente no acostamento. Eu ouvi aqueles altos sons de um volume enorme de carros que passavam em alta velocidade, e o meu carro balançava, porque eu estava à beira do caminho. Diga para o seu irmão: quem vive à beira do caminho não tem firmeza, vive balançando sempre. Mas Deus quer te colocar no caminho nesta noite, porque quem entra por esse caminho não balança, não tem medo, não recua, e pode vir o que vier, ele avança sempre. Mas a Bíblia nos declara que havia um cego de nome Bartimeu, e o seu pai chamava Timeu. E a Bíblia, ela deixa bem claro que normalmente quem fica à beira de caminho é mendigo.
eu fiquei à beira do caminho porque eu fui omisso, irresponsável. Eu não abasteci o carro. Mas normalmente à beira do caminho sempre tem um mendigo com a mão estendida, pedindo alguma coisa. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras que Jesus pronunciou. Mas eu vou mostrar para vocês hoje o que nunca eu tinha visto nessa palavra antes. Aquele cego estava ali. Ele já, por certo, nos anos que passou ali, ele viu muita gente. Viu não, ouviu muita gente falando. Deve ter ouvido todo tipo de assunto. Porque à beira do caminho você ouve muita coisa. Mas ele também já havia ouvido falar que existia um homem que tinha poder. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus tem poder. Eu quero que você profetize para o teu irmão: Jesus tem poder. Em segundo lugar, eu quero que você profetize nesta noite: Jesus está aqui. E Ele não está aqui porque eu vim ao culto, mas Ele está aqui porque Ele prometeu que aonde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos reunidos no meu nome, aí eu estou, verbo presente, no meio deles. E Jesus está entre nós. Ele não diz eu estarei no futuro, verbo presente, eu estou. Aquele homem, ele ouviu um alarido, e o alarido não era de poucas pessoas, era de uma multidão. E aqui eu quero parar um pouquinho com vocês, senhores pastores, igreja amada de Jesus, para fazer uma declaração que não cabe na lógica, na cabeça de ninguém. Mas nós estamos reunidos aqui em uma multidão. Aqui dentro há uma multidão. Independente do número de seres humanos, eu tenho certeza absoluta que Deus, o Senhor, Ele estabeleceu um grupo de anjos para estar conosco no culto desta noite. Ele estabeleceu seres celestiais para receber o meu louvor, a minha adoração, e colher as minhas lágrimas e levar diante do seu trono. Então, esse Senhor que aqui está nesta noite é Jesus Cristo, Rei da Glória, porque Ele prometeu. E a Bíblia diz que Ele é fiel, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e Ele não pode negar-se a si mesmo. Esse homem, esse cego, ele teve a oportunidade de ouvir um grande barulho. E ao ouvir aquele barulho, ele assentado junto do caminho mendigando, está no versículo 46, ele resolveu tomar uma atitude. Olha para o teu irmão e diga assim: a nossa vida é feita de atitudes. Aquele cego tomou 5 atitudes, porque ele queria algo que ele não podia, que a medicina não podia resolver à época. Ele não tinha solução. E eu quero dizer para você nesta noite: o meu Deus, que é o teu Deus, que é o nosso Deus, é especialista em casos insolúveis. Mas como o Senhor afirma isso? Vem o apóstolo São Paulo e diz assim: mas para Deus nada é impossível.
Mesmo o apóstolo São Paulo, ele vem e faz uma afirmação: tudo é possível ao que crer. E a Bíblia ainda afirma: se creres verás a glória de Deus. Aqui é um lugar onde nós não pagamos para ver. Não, aqui não se paga para ver. Aqui a gente crê e vê. Olha para o teu irmão e diga assim: a gente crê e vê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Não sou eu que vou te mostrar. O cego tomou a primeira atitude e bradou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava pedindo a Jesus que ele movesse o coração dele em relação à sua própria vida. E eu quero dizer para você que não há nada que passe desapercebido pelo céu. Não há nada que passe desapercebido por Jesus. O que eu estou te falando é tão sério, tão profundo. E a Bíblia nos diz que antes que você diga uma só palavra, Ele sabe o que você está pensando. Então diga para o seu irmão assim: glória a Deus, porque Ele escuta pensamento. Se o pensamento não tiver voz para nenhum de nós, o pensamento tem voz para Deus ouvir. Deus é especialista em ouvir a voz da alma. Deus é especialista em ouvir a voz do pensamento. E quando nós olhamos e achamos que é o fim, Ele está dizendo que é o começo, e a gente não entende, a gente não compreende como Deus pode tratar no ilógico. Quando aquele homem clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, está no versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo de número 48, olha para o teu irmão e diga assim: não permita, diga para o seu irmão, não permita que a voz da oposição seja mais forte do que a tua voz. Quando nós admitimos que a voz da oposição é mais forte do que nós, do que a nossa voz, nós estamos derrotados. Mas Deus nesta noite quer te levantar de novo e fazer a tua voz ser ouvida. E o céu está pronto para ouvir a tua voz. Eu me lembrei que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, tanto de homens, como demônios e como anjos. Estão todos testemunhando. Há uma plateia dos dois lados, do lado do mal e do lado do bem. A plateia do lado do mal está sempre pronta para aplaudir quando a gente erra, está sempre pronta para aplaudir quando você é derrotado, está sempre pronta para aplaudir quando você está metido num tremendo de um problema, está sempre pronta para aplaudir quando você tropeça e cai. Mas a plateia de Jesus está sempre pronta a aplaudir quando você levanta, está sempre pronta para aplaudir quando a tua tristeza vai embora, está sempre pronta para aplaudir quando a tua fraqueza se transforma em força. E aquele homem ganhou força para bradar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
a oposição o repreendeu, dizendo: cala a boca, fica quieto, você não tem direito a falar coisa nenhuma, fica quietinho, você está perturbando a gente, você está atrapalhando a multidão. Mas havia naquele homem um desejo tão forte de ver. Ele queria ver. E quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Diga para o seu irmão: quem grita chama a atenção da multidão. Há momentos na vida que a gente tem que gritar sim. Se a dor for muito forte, é impossível você não gritar. Se a injustiça for muito pesada, é impossível você não gritar. Se a guerra está travada e você está sendo alvejado e machucado, é impossível você não gritar. Mas aquele homem, ele tinha dentro dele algo que a gente, mesmo estando dentro da igreja, tem perdido dia a dia. E eu vou buscar a tua memória de novo. Eu estou buscando a minha memória de novo. Ele não tinha um desejo apenas físico. E foi o que Deus me disse quando eu dobrei os joelhos ali. Ele tinha um desejo espiritual. Olha para o teu irmão e diga assim: se você tem um desejo espiritual, a tua depressão vai cair por terra hoje. Se você tem um desejo espiritual, você vai sair daqui com o teu problema resolvido hoje. Ele tinha dois sentimentos. Esse eu quero ver. Eu não estou enxergando nada. Eu preciso ver. E Jesus disse assim: chama esse homem que está gritando para todo mundo aqui. Ninguém vai dar mais um passo. E para essa multidão. E está no versículo de número 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, diga assim: quando você grita com razão, a oposição muda de voz. Os mesmos que bradavam: fica calado, trocaram a fala, disseram para ele: tem bom ânimo, o mestre te chama, tem bom ânimo, ganha um ânimo novo, você está na cinza, você está jogado na beira do caminho, você se sente destruído, você está sujo, você está descabelado, mas agora, deixa que o ânimo de Deus entre dentro de você, levanta, oh aleluia. Eu disse outro dia para uma pessoa, e eu quero fazer um parênteses nessa palavra, que Jesus chorou sobre Jerusalém. Foi dado a Jesus o direito de montar num jumento novinho, que ninguém tinha montado. Daí já começa uma baita de uma controvérsia, porque um jumento ou um cavalo que não tenha sido domado, ninguém consegue ficar em cima dele. Mas se houver um propósito de Deus, o ilógico vai acontecer hoje. E o ilógico aconteceu. Eles jogavam palmas, e Jesus ia entrando em Jerusalém chorando, e o povo fazendo a maior festa e bradando:
Aí vem o rei dos judeus. E como alguém fazendo festa, Jesus poderia estar chorando, porque ele sabia que os mesmos que estavam dizendo que é o rei que vem em nome do Senhor, logo diriam: crucifica-o, crucifica-o. Só que aqui é uma inversão. Cala-te, fica calado, para de perturbar a gente. Mas quando a voz de Jesus se levanta e ele diz: mar, acalma-te, o mar para de balançar. Ele diz para o vento: vento, para de soprar, o vento para de soprar. Quando ele diz assim: dia, lua, recua, porque os meus filhos precisam ganhar a guerra, ele atrasa um dia. Ele é a autoridade das autoridades. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Mas eu olhei para esse texto, que já preguei tantas vezes, e o que me chamou a atenção foram dois sentimentos que haviam naquele cego. Eu falo: você está inventando. Não. E ainda que não houvesse 2, 3, 4 sentimentos, ele teve uma oportunidade que todos nós temos o direito de ter hoje. Jesus chamou o cego. Vem cá, Rivers. Vocês imaginem Jesus chegando para o cego, e foi chegando mais perto do cego, chegando mais perto do cego. Não está escrito que ele tenha colocado a mão no ombro do cego, mas está escrito que Jesus disse assim para ele: que queres que eu te faça? O que ele respondeu, pastor Rivers? Eu quero ver. Jesus disse para ele assim: vê, a tua fé te salvou. Mas o maior espetáculo não foi Jesus para ele. O maior espetáculo não foi aquele pessoal que estava o contrariando, dizendo: cala-te. O maior espetáculo, sabe qual foi? E que Deus falou comigo ali, e eu disse: Deus, tu és lindo, assim como vocês cantaram agora há pouco, tu és maravilhoso. Sabe diante de quem ele estava? Face a face com Jesus. Com certeza ele sorriu para Jesus. Ele não estava preocupado com a multidão, ele não estava preocupado com o passado, ele não estava preocupado com coisa alguma. Ele não queria tirar os olhos de Jesus. Obrigado, pastor. E o que Jesus está convidando a cada um de nós: vem pertinho de mim. O que é que você quer ver? Que eu quero te mostrar. Eu tenho dito aqui nesta igreja, e aonde tenho pregado, que eu não posso inventar, que o pregador que inventa comete heresias. Eu não posso inventar, mas eu tenho o direito de imaginar, porque Deus me deu o direito de imaginar. Você sabe o que é passar a vida inteira cego, e de repente você ouve a voz de alguém, o Todo-Poderoso, dizendo: vê, e você está de frente com ele? Eu tenho o direito de imaginar, sim, e gostaria que você me acompanhasse na minha imaginação. A alegria, o gozo, o sentimento que invadiu o coração de Bartimeu foi tão grande que ele não podia se conter. Toda aquela multidão que estava ovacionando contrariamente a ele, teve que se calar,
Diga para o seu irmão: se você está com Jesus, se Jesus está de frente com você, a oposição vai se calar, porque a tua bênção está na mão de Jesus, e Ele pode te abençoar hoje, nesta noite. Isso eu tenho convicção plena. Mas às vezes depende de uma atitude. Primeiro, ele clamou. 1, 2, ele não deu ouvido à oposição. 3, gritou e fez com que a multidão parasse. 4, levantou e saiu caminhando ao encontro de Jesus. 5, aquela capa velha que ele carregava para se cobrir nas noites frias, ele jogou para trás. E quando ele chega diante de Jesus, que ele vê Jesus, que ele viu o rosto de Jesus, ele simplesmente abriu os olhos e a visão chegou a ele. Existe um adágio popular que todos nós usamos, e nós principalmente os mais antigos. Olha, aquela mulher deu à luz. Por que a mulher deu à luz? Porque a criança é gerada no útero da mulher e é escuro. Não dá para enxergar de lá para fora. Mas quando a criança nasce, a primeira coisa que ela vê é a luz. E nesta noite eu estou dizendo para você: Jesus é a luz do mundo. E como luz do mundo, Ele é capaz de entrar no fundo da tua alma. Ele é capaz de entrar na divisão da alma e do espírito. Mas se você disser assim: olha, pastor, eu estou no fundo do poço, eu quero dizer para você que Jesus é o sol da justiça, e Ele vai clarear o fundo do poço e vai te içar e vai te tirar de lá. Quem pode aplaudir o Senhor nesta noite e dizer glória seja dada ao nome do Senhor? Todos nós estamos caminhando, e de vez em quando eu tenho questionamentos. Para que igreja? Para que banda? Para que coral? Para que grupo de louvor? Para que culto? E eu vou responder para vocês. Sabe por quê? E para quê? Porque aqui se reúne o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Que mais, pastor? Para que a banda? Porque a banda eles sopram com a força dos seus pulmões, extraindo sons que adentram ao trono do Todo-Poderoso. Para que um grupo de louvor? Para ajudar a abrir os portais celestiais, para a gente entrar. Para que culto? Para a gente adorar aquele que era, aquele que é e aquele que será para todos sempre. Para que igreja? Porque igreja é a noiva do Cordeiro, e dentro de pouco tempo esta noiva entrará pelos portais celestiais, onde não haverá morte, não haverá dor e não haverá choro, não haverá cegueira. Agora chega o momento de Jesus, do versículo 51. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou.
E aqui eu quero traçar um paralelo com você nesta noite. E eu quero que você preste bem atenção. O cego não era desobediente. O cego sabia o que era bom. Jesus falou: vai para casa, rapaz. A tua fé te salvou. Ele olhou para Jesus, falou: ah, Senhor, eu não vou voltar para casa. Está escrito, leia aí na sua Bíblia. Jesus disse no versículo 52: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Do momento que ele enxergou Jesus, sabe o que ele fez? Largou a capa, largou a margem do caminho e falou: eu vou andar com o Senhor. Seguiu Jesus pelo caminho. Eu iniciei falando de caminho, estou terminando falando de caminho. Se eu vou com o Senhor, eu não quero saber mais de nada. Eu quero andar com o Senhor. Quero andar com alguém que faz o que o Senhor faz. Eu quero viver com alguém que é capaz de realizar o que o Senhor realiza. E eu pergunto: o que você veio fazer aqui? Se você veio aqui, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Não, eu vim com a minha vontade. Eu quero dizer que nenhum de nós, nenhum ser humano é capaz de resistir à autoridade de Deus. Se você chegou até aqui é porque Deus permitiu. E se você entrou aqui é porque Ele te trouxe aqui. Ele disse: não, eu não vou para casa não. Eu vou me engajar nessa multidão. E eu vou seguir Jesus esse caminho que Ele vai caminhar. Eu finalizo dizendo para você: o que é rudimentar para qualquer mensagem, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por Jesus. Entra nesse caminho, anda com Jesus. Eu não estou dizendo para você que os seus problemas vão acabar. Eu não estou dizendo para você: olha, entra por esse caminho que você não vai ter mais enfermidade, não vai mais ter problema. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo: olha, eu vou te fazer campeão também. E a Bíblia também declara que nós andamos de vitória em vitória, de glória em glória. Mas a Bíblia também mostra que a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós aceitamos Jesus, amamos Jesus, abraçamos Jesus, e Ele vai com a gente pelo caminho, porque Ele é o caminho. Aquele cego realizou o seu primeiro desejo, que era ter a sua visão natural curada. Realizou o segundo desejo, de ver aquele que tinha autoridade para dizer: cego, vê, a tua fé te salvou. E eu finalizo dizendo para você: sem fé é impossível agradar a Deus. O que moveu o coração de Jesus era a fé que estava dentro daquele cego, que se manifestou ao ponto dele gritar. E eu quero dizer que, dependendo do grau de fé que você tiver nesta noite, talvez você não grite com uma voz altissonante, mas a tua alma pode gritar. E quando a nossa alma grita, Deus é especialista em ouvir a alma. E sabe o que aconteceu? O homem recebeu
as 2 bênçãos que ele precisava. Ficou curado da visão física, viu Jesus, seguiu Jesus. Aí você vai dizer: e o fim da história? Seguiu Jesus. E o fim da história? Seguiu Jesus. Mas a terceira vez, e o fim da história? Seguiu Jesus. E o fim da tua história e da minha história? Segue Jesus. Por quê? Porque no fim do caminho é o céu.